Amém? Você pode fechar os seus olhos? Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu tinha 3 opções. Falar o que eu queria, falar o que te agrade, ou falar o que Deus mandou. E eu escolhi falar o que Deus mandou. Amém? Então abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. No capítulo 2. A partir do versículo 15. Aleluias. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, Ele criou todas as coisas, tudo foi feito por meio da sua palavra, a terra não tinha nada, e Deus disse: haja luz, e assim aconteceu. E Deus também criou o homem com as suas mãos, e colocou o homem no jardim. Mas só que o Senhor Deus deu a seguinte ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma ordem lá no jardim, que era não comer daquela árvore, porque no dia que comesse, certamente morreria. Isso eu e você já conhecemos. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, nos mostra que em um dado momento, a Bíblia não revela quanto tempo foi do capítulo 2 ao capítulo 3, mas em um dado momento, Satanás aparece a Eva e lhe conta uma mentira. E a mentira que Satanás contou a Eva foi: certamente não morrerá. Trazendo para minhas palavras, pelo contrário, você será semelhante a Deus. A figura da serpente aqui nesse texto que nós lemos, vamos ler no capítulo 3, representa, simboliza Satanás. E no capítulo 3, a serpente fala com Eva e lhe conta uma mentira. Vamos ler. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais silváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, seus olhos se abrirão e serás semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Nesse texto, queridos, revela a natureza, o caráter de Satanás, que é ser mentiroso, enganador. E como nós conhecemos a história, tanto Adão como Eva acreditou nessa mentira de Satanás
E eles desobedeceram ao Senhor. E sabemos que através dessa desobediência, a morte entrou no mundo, o pecado, veio as consequências. Tudo isso porque eles não obedeceram uma ordem estabelecida, que era não comer. Mas você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a minha vida hoje, Kelly. Porque Deus já enviou Jesus, Jesus já pagou um preço que era meu, já me reconciliou com Ele. O que isso tem a ver com a minha vida? Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, o nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então, o que eu quero com isso, queridos, é que nós temos um inimigo. Nós não podemos viver achando que nós não temos um adversário, achando que Satanás está brincando, porque ele não está. O homem caiu porque acreditou na mentira do diabo. A mentira que eles acreditaram foi aquela que não morreria e que seria semelhante a Deus. E hoje, será que Satanás ele parou de agir? Será que ele está brincando? Não podemos viver como se nós estivéssemos num parque de diversão, porque nós não estamos. E nós temos um inimigo, um adversário. E naquele tempo lá no jardim, o alvo foi Adão, o alvo foi Eva. E hoje o alvo de Satanás sou eu, é você. Então nós temos que ter ciência de que nós temos um adversário. E que ele continua agindo como? Do mesmo modo, contando mentiras. E o mais engraçado é que mesmo nós estamos no século 21, no ano de 2019, Satanás continua contando as mentiras e muitos têm acreditado, até mesmo os cristãos. E eu titulei essa mensagem como as mentiras de Satanás. Ele continua agindo, mentindo e quer enganar você, como ele enganou Eva. Amém? E eu lhe pergunto, e hoje? Quais são as mentiras que ele tem empregado aí? Porque com Eva a mentira foi, você não vai morrer. Você vai ser semelhante a Deus, os seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o que o bem e o mal. E comigo, com você, quais são as mentiras? A primeira mentira que Satanás tem falado é a mesma. É que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é verdadeira. Satanás continua mentindo a respeito da palavra. Ele continua enganando e colocando no coração de muitos, queridos, que Deus não, que aqui a palavra não é Deus falando. Mas só que essa palavra, ela é toda inspirada por Deus. E tudo que está escrito aqui é verdade. E Satanás continua enganando, dizendo que a palavra que está escrito aqui não é a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas Kelly, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que aqui é Deus falando comigo. Eu acredito. E eu te faço a pergunta que Deus me fez. Se acredita, por que não obedece? Se acredita que aqui é a minha palavra, por que não a obedece? Porque se nós acreditarmos de fato que aqui é Deus falando, nós obedecemos. Por quê? Porque é as nossas atitudes que revelam se nós acreditamos nela ou não. Eu te digo com precisão, se Eva e Adão tivessem acreditado no que Deus tinha dito lá no jardim, de que se eles comessem da árvore eles morreriam, eles não teriam comido. Porque é a minha atitude, é a sua atitude que vai dizer se acreditamos na palavra ou não. E se acreditamos nela, porque não a obedecemos. Hoje não é diferente. Dizemos que acreditamos na Bíblia. Mas, quando nós lemos lá o que está escrito em Malaquias 3:10, abra aí para mim, por favor. Eu e você diz que acredita na palavra. Mas quando nós lemos o que está lá escrito em Malaquias 3:10, que diz:
Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Se nós dizemos que acreditamos na palavra, porque quando a Bíblia diz, trazei dízimo na casa do tesouro, nós os sonegamos. Se eu e você acredita na palavra, nós temos que cumprir o que a palavra diz. E a palavra diz o que em Malaquias 3:10? Traga dízimo. Traga os dízimos. Você pode dizer, Kelly, eu não trabalho, eu não tenho uma renda. Será, querido, que a gente passa o ano todo sem chegar nada na nossa mão? Temos que entender que o dízimo é algo muito espiritual. Se eu e você não conseguimos devolver a Deus o que é de Deus, se nós não conseguimos cumprir aquilo que está escrito aqui em Malaquias 3:10, que é algo mínimo, será que as outras coisas nós estamos cumprindo, queridos? Mas quando se fala em dinheiro, nosso coração logo se fecha. E acreditamos nas mentiras do diabo. E quais são as mentiras que ele tem dito? A primeira mentira que ele tem dito é que dízimo é coisa do Velho Testamento. Ele tem dito que dízimo, que Deus não precisa do seu dinheiro. Satanás tem dito que se você dizimar, vai faltar na sua casa. Satanás tem dito que o dinheiro que você traz não é para Deus, é para o pastor comprar um carro. E quando eu e você sonega o dízimo, nós estamos demonstrando em atitude que nós não estamos acreditando na palavra, e sim acreditando no que Satanás tem dito. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Será que se eu e você trazer o dízimo na casa do Senhor, vai faltar, querido, mantimento? Você vai deixar de pagar uma conta? Será que você vai ficar nu, não vai ter roupa? A palavra do Senhor, que é verdadeira, diz, traga e fazei prova de mim. Se eu, Senhor, não vou abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal, a qual você não tem nem onde guardar. Estou falando em minhas palavras. Então, a primeira mentira do diabo é essa. Que a palavra de Deus não é verdade. E quando a nossa atitude está fora do que a palavra diz, nós estamos sim acreditando nas mentiras dele. Porque as nossas atitudes que revelam em quem nós temos acreditado. E muitos vêm para a igreja e querem colocar Deus na parede, exigindo que o Senhor dê a mim, a você, uma vida financeira abençoada, estável. Não existe mágica para ter uma vida financeira abençoada. O que existe é fidelidade, obediência à palavra. Quer ter uma vida financeira abençoada, sem dizimar, sem ofertar? É muito difícil. O segredo não está em você fazer campanha de prosperidade, não. O segredo é estar em ser fiel a Deus. O que é o dízimo? É devolver a Deus o que é de Deus. E se eu e você tem dificuldade nisso, é porque nós estamos acreditando nas mentiras do diabo. Mas o Senhor não te resgatou, dadas as garras de Satanás, para hoje te colocar aqui e fazer você viver ainda acreditando nas suas mentiras. Mas o Senhor te resgatou para que eu e você viva em obediência. Não obediência ao homem, mas obediência à palavra de Deus. Nós dizemos que acreditamos na palavra, dizemos que acreditamos na Bíblia, mas quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Quando nós lemos aqui, que é a palavra do Senhor, é Deus dizendo, orai, está no imperativo, é uma ordem. E nós não oramos. Quem que nós temos obedecido? A Deus? É a Deus. Querido, eu não estou falando de uma oração supermercado.
O que é a oração do supermercado, Kelly? Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Não é dessa oração que eu estou falando. Não é dessa oração que a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma oração, relacionamento com Deus. Mas o que é que o diabo tem implantado em nossos corações? Você não precisa orar muito não, porque não é por muito falar. Deus sabe o que você precisa, não precisa você falar. Mas isso são mentiras do diabo. Porque a palavra diz que nós temos que orar e orar sem cessar. É orar quando tudo vai bem, é orar quando tudo vai mal. É orar quando está alegre, é orar quando está triste. É orar quando está com vontade, é orar quando não está com vontade. É o que a palavra diz. E quando nós fazemos o contrário da palavra, quem que nós temos obedecido? Em quem nós temos acreditado? Em Deus? Será que é em Deus? Por isso que vemos tantos cristãos doentes. Doente espiritualmente. Doente emocionalmente. Por quê? Porque não tem uma vida de oração, querido. Quando se fala em oração, se fecha logo a cara. Mas se eu e você como cristão não tem um relacionamento com Deus, está tendo com quem? Com quem? Em quem você tem acreditado? Em Deus. E quais são as suas atitudes? As suas atitudes estão coerentes com a palavra? As suas atitudes estão coerentes com o que Ele diz? Ou as suas atitudes estão coerentes com o que Satanás tem dito? Dizemos que acreditamos na palavra. Mas quando nós lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 48, qual é a nossa atitude? 5,48 diz: portanto, vós sede santos, como santo é o vosso Pai Celeste. A Bíblia diz, ser de santo. O que é ser santo? É ser separado do pecado. Aleluias. Mas o que Satanás tem colocado aí por fora? Não tem condição de ser santo não. Porque a carne é fraca. Jesus só disse isso porque Ele era Deus. Jesus, Ele era Deus, mas Ele era 100% homem e provou que é possível sim ter uma vida santa. E o Senhor nos chama, nos ordena a ser santo como Ele é santo. Ser santo na nossa maneira de falar, ser santo na nossa maneira de vestir, ser santo no nosso comportamento em casa, na escola. Porque quando nós não cumprimos, como as nossas atitudes não estão coerentes com a palavra, é porque nós não estamos acreditando nela. E se a palavra diz que é para eu e você ser santo, é esse padrão que nós temos que seguir. Santidade. Não saiu de moda. Santidade não é não pintar as unhas. Santidade não é não arrumar o cabelo. Mas é viver uma vida separada do pecado. Pecado na minha vida e na sua vida tem que ser acidente, querido. Não é rotina, não. É pequei hoje. Tanto tempo. Não, mas todo dia, todo dia, todo dia. Isso é prática do pecado. E como cristãos, não fomos chamados para viver na prática do pecado. Mas sim para vivermos uma vida santa. Mas o que é que nós ouvimos hoje? Ah, não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. É um tal de que não tem nada a ver. Isso são o quê? Isso são mentiras do diabo. E ele quer a todo custo que eu e você acredite nas mentiras dele. E não no que a palavra diz. O maior interessado em te afastar da palavra é o diabo, queridos. É por isso que quando você pega nela, você dá sono, seus olhos pesam. Porque ele quer te afastar da verdade. Porque é a verdade que te liberta. É a palavra que te liberta. Então viva uma vida santa. Como a palavra diz que devemos viver uma vida santa. Não dê ouvidos ao diabo, mas ouça a voz do Senhor.
Achamos que Deus quer de mim, de você, muita coisa. Deus quer apenas uma coisa, querido, obediência. Obediência à sua palavra. E temos que viver uma vida obediente à palavra dele. Eu disse que eu tinha 3 alternativas. Pregar o que eu queria, pregar o que ia te alegrar e pregar o que Deus mandou. E antes de falar para você, Deus falou para mim. Quer viver uma vida que me agrade? Obedece a minha palavra. Não é o que o mundo está dizendo. Não é porque as outras igrejas estão fazendo. É a minha palavra que o Senhor quer que eu e você obedeça. É a palavra. Não é a opinião de A, não é a opinião de B, Kelly. É a minha palavra que eu quero que você obedeça. Deus falou comigo isso. Eu quero que você obedeça a minha palavra. E diga para a minha igreja, eu quero que ela obedeça a minha palavra. E o que não falta aqui nessa igreja é palavra. Mas falta é colocá-la em prática. É ouvir, chegar em casa, meditar e olhar o que eu preciso me consertar com essa palavra. O que Deus quer falar comigo através dessa palavra. Mas qual é a nossa atitude, querido? Essa palavra não é para mim, é para o meu irmão. E não tomamos posse do que a palavra diz. E Satanás tinha enganado a muitos. Satanás tinha enganado a muitos a viverem longe da palavra. Da palavra. Não tem outra coisa a te dizer nessa noite a não ser: se você não pratica a palavra, é porque você não acredita nela. Você está acreditando nas mentiras do diabo. Amém? Não dê ouvidos à palavra. Não dê ouvido ao diabo. Não dê ouvido às suas mentiras. Mas acredite na palavra. E a segunda mentira que Satanás tem contado é que você não precisa de Deus para nada. O que vemos hoje é pessoas vivendo as suas vidas como se não precisasse de Deus. Mas só que em João, capítulo 15, versículo diz que sem mim nada podeis fazer. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Se o Senhor fechar os céus, não tem quem abra. O Senhor é o dono da vida. Se Ele quiser tirar a vida, Ele tira. Você pode ter todo o dinheiro no mundo, pagar o melhor médico. Se Deus decidir, vai morrer, morre. Mas se Deus decidir também, vai viver, vive. Porque Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Então não viva uma vida como se você não precisasse de Deus, porque nós precisamos de Deus para tudo. Você respira, você precisa de Deus. Se você trabalha, porque você tem saúde, quem te deu foi Deus. Então viva uma vida na dependência de Deus. E quando você vive uma vida fora da dependência de Deus, você está fazendo o que o diabo quer que você faça. Então não acredite nessa mentira. Acredite na verdade de Deus, que é sem Ele, nada eu e você pode fazer. Aleluias. E a terceira mentira que Satanás tem contado é que todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas que mais ouvimos na televisão é que todas as religiões, todas as filosofias, todas as crenças levam a Deus. Mas essa é uma afirmação muito mentirosa de Satanás. Só Jesus, Ele é o caminho. Só Jesus, Ele é a verdade. E só Jesus é a vida. Os atalhos por aí, o final vai ser de morte. Porque só Jesus é o único caminho que leva a Deus. O resto é atalho. O único caminho é Jesus. É uma vida segundo o que Jesus fez. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que só Jesus é o mediador. Então não entre em atalhos. Se eu e você entram em atalhos, nós estamos obedecendo o que o diabo quer. Não existe caminhos que levem a Deus. Só há um, Jesus. Aleluia. Eu li em determinado lugar, dizia: as mentiras de Satanás é como um gás venenoso, invisível, sem cheiro, que contamina, que mata e que a pessoa nem percebe. Essas são as mentiras do diabo. Ela vem sutilmente, você não percebe que é uma mentira e quando vê já está praticando. Então temos que estar atento que eu e você temos um inimigo e ele quer te derrubar. Então fique atento e vigilante e não faça a vontade dele.
Você pode me perguntar, e como é que eu posso saber quando é a mentira do diabo? Para identificar se é mentira do diabo é bem simples. Está contra o que a palavra diz, é mentira do diabo. Ah, mas eu acho que é assim. Esse seu acho está aqui padronizado com a palavra? Se está padronizado com a palavra, é verdade. Mas se esse seu eu acho está contra o que a palavra diz, é mentira do diabo. Em quem você tem acreditado? Quem você tem obedecido? O seu eu acho ou o que a palavra diz? Outras mentiras que o diabo tem contado por aí. A quarta é que Deus te esqueceu. Volta e meia você está ali, vem na sua mente, Deus te esqueceu. Bastou chegar um momento ruim na sua vida, que vem logo, Deus me esqueceu. Mas isso é uma grande mentira do diabo. Por quê? Porque na palavra está escrito em Isaías 49, abra aí, para que não fique nas minhas palavras. Aleluias, 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não. Então, queridos, quando você ouvir que Deus te esqueceu, identifique que é a voz do diabo. Porque o que a palavra diz é outra coisa. É que mesmo que uma mãe que esteja dando mama se esqueça do seu filho, que acho isso impossível. Mas mesmo que isso aconteça, Deus não se esquece de mim e de você. O Deus, o Todo-Poderoso, o que criou os céus e a terra, o dono do universo, Ele não se esquece de mim. Ele não se esquece de você. Então a quem tem dado ouvido? Vai continuar acreditando que Deus te esqueceu? Vai continuar acreditando nessa mentira do diabo, que Deus não se importa com você? O que a palavra diz é que Ele não se esquece nem de mim e nem de você. Então, dê um basta na voz do diabo. Dê um basta, diga até hoje você mentiu para mim. Porque quando vir um dia mau eu vou passar. Porque o Senhor diz, ó, quando passares pelo fogo, o Senhor está com você. Se passares pelas águas, o Senhor está com você. Quem está com você se esquece de você. Então pare de levantar a boca para o Senhor em murmuração, dizendo que Ele te esqueceu, sendo que Ele não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Em quem você tem acreditado? Em Deus ou no diabo? Outra mentira que o diabo tem contado é que nem tudo Deus pode fazer. Não, Deus não pode curar esse câncer. Deus libertar o meu marido. Não, Deus não pode fazer isso não. Isso é difícil demais para Deus. Mas o que a palavra diz em Lucas capítulo 1, versículo 37. Que está escrito em Lucas 1, 37. Alguém pode ler? Lucas 1, 37. Enquanto eu bebo uma água, alguém pode ler? Nada é impossível. É uma cura, é possível. É uma libertação, é possível. É uma restauração, é possível. Porque nada é impossível para Deus. E quando você ouve que Deus não pode fazer, é mentira do diabo, querido. Porque Deus, Ele pode fazer tudo. Nada limita o poder de Deus.
cansado? Deus pode te descansar. Quer ir para o céu? Peça a Ele. Tudo Ele pode fazer. Quer descansar disso aqui? Peça a Deus, quero descanso. Me leve. Tudo Deus pode fazer. Não há nada impossível que Ele não pode fazer. É casa, é carro, é emprego. Tudo Deus pode fazer. Então que nessa noite você dê um basta a essa mentira do diabo de que Deus não pode fazer as coisas, porque Deus pode. Eu sou prova viva de que Deus pode. Eu sou o improvável. Deus pode tirar, restaurar, curar, limpar, libertar. Deus pode fazer todas as coisas. Porque não há nada impossível para o seu poder. Em quem você tem acreditado? Em Deus? Ou nas mentiras do diabo? Se você tem acreditado nas mentiras do diabo, hoje é noite de você dar um basta. E passar a acreditar no que Deus diz. E sim, você vai ter uma vida plena no Senhor. Aleluias. Outra mentira que o diabo tem contado. É de que você não vai conseguir. Eu acreditei nisso durante muito tempo. Que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Isso é uma grande mentira do diabo. Você vai conseguir, sabe por quê? Porque está escrito na palavra lá em Filipenses 4:13. Tudo eu posso naquele. Cadê quem conhece a Bíblia? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo você pode em Deus. Pregar sozinha você não pode não, mas em Deus você pode. Vencer sozinha você não pode não, mas em Deus você pode. Porque você pode todas as coisas em Deus, naquele que te fortalece. Então pare de dizer que você não pode, que você não consegue. Isso é um grande engano, mentira do diabo, para te paralisar, para não deixar você avançar. Sim, você pode. Você não pode viver uma vida de pecado. Isso você não pode. Mas vencer, você pode. Ser livre, você pode. Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Aleluias. Outra mentira do diabo é que não há jeito para a sua casa. Estava em determinado lugar e eu ouvi, não tem jeito para o seu pai não. Tem jeito não, eu vi ele vindo de um certo lugar aí, a pessoa me contando, tem jeito não, tem jeito não. Quem era ele, ver ele hoje, tem jeito não. E muitos talvez você esteja ouvindo, não tem jeito para o seu filho mais. Para o seu marido, não tem jeito não, ali tem um coração de pedra. Para o seu pai, para a sua mãe, não tem jeito não. Para os seus irmãos, para os seus parentes, não tem jeito não. Não tem mais jeito para a sua casa, não tem mais jeito para os seus familiares. Essa é uma mentira do diabo. E talvez você pode dizer, Kelly, eu não acredito nele não. Acredita, sabe por que acredita? Quando você desiste de orar, você está acreditando. Quando você desiste de pregar a palavra para aquele que está precisando da sua família, a sua atitude revela que você está acreditando no diabo. Quando alguém vem falar para você que não tem jeito para um familiar seu, e você concorda no seu coração, é porque você está acreditando na mentira do diabo. Mas o que a palavra diz a respeito da minha família, da sua família? Atos, capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo a tua? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Há jeito para a tua casa. A sua casa também é alvo da salvação do Senhor. Então não queira acreditar mais na mentira do diabo. É uma decisão minha, é uma decisão sua. A salvação te alcançou e também pode alcançar o seu filho, mesmo que ele esteja rebelde. Olha eu aqui falando com você. Eu era rebelde, Juliana. Eu era rebelde, Jus. Ela deu risada.
as pessoas que me conheciam antes. Eu era rebelde, Darlene. Quem olhava para mim tinha jeito. Quem olhava para você tinha jeito. Não, aonde você está? Você está aqui, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. E assim pode ser com você, com a sua família, com seu marido, com seu filho. Basta crermos no que a palavra diz e não nas mentiras do diabo. Amém? Aleluias. Grande é o Senhor. Eu sei que é difícil não acreditar nas mentiras dele. Eu sei que quando te olha a circunstância ao redor, não é fácil. Mas eu quero te dar um exemplo de alguém que não acreditou nele. Mateus 4. Alguém que foi tentado. Como eu e você somos. Aleluias. Mateus 4. Que diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí Satanás lhe conta uma mentira, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrare e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você pode dizer amém por essa palavra? Jesus, ele foi tentado, querido. E no versículo 9, nos mostra que Satanás conta uma mentira. Eu te dou tudo isso. O que é que o diabo tem? A única coisa que ele tem é a filha dele. Quem é a filha dele é a mentira, porque ele é o pai dela. A única coisa que o diabo tem é a mentira. Ele é o pai da mentira. E ele disse: tudo eu te dou se você se prostrar e me adorar. E o que foi que Jesus fez? Você vê Jesus gritando: eu te repreendo. Sai, está queimado, está amarrado debaixo dos meus pés. Nós não vimos essa atitude de Jesus. Jesus o vence pela palavra. Nós não vemos um Jesus desesperado, um Jesus agoniado. Mas Jesus sabia, tinha ciência do que estava escrito na palavra. E ele nos ensina nesse capítulo de que você pode, de que eu posso sim resistir às tentações do diabo e não acreditar nela. Como? Conhecendo a palavra. Conheça a palavra. Faça o que foi pregado aqui domingo. Medite na palavra. Tenha a palavra no seu coração, na sua mente. Obedeça a palavra. Foi o que Jesus fez. Ele tinha a palavra dentro dele, ele era a palavra, mas como homem ele sabia da palavra, ele conhecia. E eu te pergunto, querido, você tem lido a palavra? Tem meditado na palavra? Eu vivi muitos anos que eu pegava a palavra aqui na igreja. Mas quando a gente passa a ler, quando a gente passa a meditar, quando a gente passa a perguntar o que é que esse versículo está dizendo comigo, aonde eu preciso me consertar, quem sou eu aqui nesse versículo? Essa palavra aqui mudou a minha vida. Essa palavra aqui pode mudar a sua vida.
Quer resistir às tentações do diabo? Quer resistir às mentiras dele? Conheça a palavra como Jesus conhecia a palavra. Leia a palavra, não apenas aqui na igreja, não. Mas medite nela em casa. Coma ela. Você fala aquilo que você come. Você tem comido, se alimentado dela? Como é que vai vencer? A ele, ao diabo. Você não conhece nada, que a única coisa que conhece é o Salmos 23. E se lhe perguntar o que ele significa, nem sabe se dizer. Mas medite na palavra. Acorde meditando na palavra. Vá para a rua, para o comércio fazer feira meditando na palavra. Durma, acorde, levante, lendo a palavra. Não estou dizendo você ficar fanático, não. Mas é ter a palavra aqui. É ter a palavra aqui. Porque foi assim que Jesus venceu. Através da palavra. Querido, proteja a sua mente. Proteja a sua mente. O que é que está escrito em Filipenses 4? Abra aí, por favor. Filipenses 4. Versículo 8. Como você pode resistir às mentiras do diabo? Conhecendo a palavra. Como você pode resistir às mentiras do diabo? Protegendo a sua mente. Como que eu protejo a minha mente? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja tudo isso que ocupe o vosso pensamento. Proteja a sua mente. Encha a sua mente de coisa boa. Ficamos tantas horas na internet. Será que tudo que nós estamos vendo lá é algo bom para a nossa mente? Como é que você vai vencer o diabo se sua mente está cheia das ideias dele? Proteja a sua mente. E eu concluo dizendo: Satanás, ele é mentiroso, enganador desde o princípio. O fim dele já está estabelecido pela palavra, nós sabemos. Mas Jesus Cristo nos mostra que nós podemos sim resistir a ele, vencer ele e não acreditar nas suas mentiras. Como? Se sujeite a Deus. Obedeça ao Senhor, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Tiago, capítulo 7, versículo 4. E assim eu agradeço a minha oportunidade.